Bom, pessoal, vou mostrar agora aqui para vocês o movimento bidimensional, análise, né, do movimento bidimensional através do exemplo aqui do chamado movimento de projéteis. Tá? Então, se trata do seguinte: se eu tiver aqui um objeto qualquer, por exemplo, esse tic-tac aqui que está na minha mão, e eu lanço ele aqui para frente, então ele vai fazer um certo movimento e eu quero descrever esse movimento. Né? Então ele está aqui, ó. Logo aqui, ou poderia usar esse clips aqui também como exemplo. O clips está aqui na minha mão, a gente lança ele com um certo ângulo, você vê que ele passa aqui na frente da câmera, fazendo aqui uma certa trajetória. Tic-tac aqui também, né? E o que a gente quer fazer é justamente descrever esse movimento. Bom, se a gente lançar esse corpo uma certa distância, né? Lançar uma pedra, por exemplo, todo mundo sabe que a trajetória dessa pedra, você já deve ter visto isso, a trajetória dessa pedra é parecida com essa curva aqui. Né? Então, imagine que eu estivesse aqui bem próximo do solo, dessa posição, e eu lançasse uma pedra e ela fizesse esse movimento. Então, o que a gente quer fazer aqui é justamente descrever esse movimento por meio de equações matemáticas. Tá? Para isso, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa referenciar esse movimento. Para isso, eu vou usar um dos eixos que eu vou chamar o eixo X, o outro eixo eu vou chamar de eixo Y. O eixo Y, eu vou escolher tanto a origem do eixo X quanto do eixo Y no mesmo ponto, e o eixo Y ele é vertical para cima. Veja que essas escolhas são arbitrárias, né? Aonde você escolhe, que vai estar a sua origem do sistema de referência, as orientações, tudo isso aí é arbitrário. Mas a partir desse sistema de referência, agora eu vou conseguir descrever este movimento aqui da pedra que você lançou próximo aqui ao solo. Tá? E como que se dá essa descrição? Ela se dá da seguinte maneira. Esse corpo ele é lançado com uma certa velocidade inicial aqui, que eu vou chamar essa velocidade inicial de V0. Então esse V0, evidentemente, ele tem um módulo, né, que está ligado com o tamanho dessa flecha aqui, vermelha, né, e ela é tangente à trajetória, essa velocidade V0 inicial. Essa velocidade V0 inicial, você lembra, a gente pode decompor ela em duas componentes, uma na direção x, eu vou chamar isso de V0x, e outra na direção y, que eu vou chamar de V0y. Tá? Veja que o ângulo que a gente lança, o ângulo de lançamento, é esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Tá? E não é difícil eu te provar o seguinte, que aqui formou um triângulo retângulo, né? Que esse V0x é igual o módulo de V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Claro, né? Porque o V0x, veja, é o cateto adjacente. Enquanto que esse aqui, que é o V0y, é o cateto oposto a esse ângulo θ, portanto o V0y pode ser escrito como V0 seno de θ. Outra coisa importante desse movimento é que ele está submetido a uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, é o g vertical para baixo. Né? Então a aceleração da gravidade é igual em módulo g, que é 10 metros por segundo. E aqui a gente vai escrever assim, né? Lembre-se também, né, que a gente tinha falado que a gente tem os versores I chapéu aqui, que é na direção x, o versor, né? E o J chapéu, lembra? Ou seja, essa aceleração está na direção de J chapéu, a direção vertical, só que ela está no sentido contrário do nosso sistema de referência. Portanto, a gente bota um sinal menos aqui na frente. Essa aceleração, neste problema, ela é negativa. Tá? Ela é negativa. E outra coisa que a gente vê facilmente aqui é que o módulo dessa velocidade V0 pode ser encontrada tirando a raiz, né,
de V0x ao quadrado somado com V0y ao quadrado. Ou seja, as componentes, né, desse vetor ao quadrado. Isso é só observar esse triângulo retângulo que se formou aqui, usando Pitágoras, essa hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Né? E aí a gente tem, então, as primeiras considerações formadas aqui do nosso problema. Para finalizar aqui essa parte, eu poderia também escrever, finalmente, vetorialmente, a seguinte equação. A velocidade v0, ela pode ser escrita como a soma das suas componentes, né, v0x, somado com v0y, mas lembre-se, o v0x na direção i chapéu, o v0y na direção j chapéu, que são essas componentes, que é como a gente já aprendeu lá na aula de vetores, tá certo? Bom, vou terminar esse videozinho por aqui, essa parte 1, parte 2 eu já coloco em seguida.